com o painel FUNCEF. E eu já gostaria de convidar aqui para o palco o nosso presidente Valfrido e a diretora de Comunicação e Marketing da FENASEF, a Vânia Lacerda. Ricardo, Gustavo e o Rogério Vida. Ele chegou e o que aconteceu? Imediatamente o ministro ligou para ele e disse, tem que voltar, porque nós temos... Daí o Ricardo disse, então vamos fazer o seguinte, o CD, 30, 40 minutos por pena, a gente fala e depois nós continuamos. Porque eles têm mais tempo. É Ricardo Pena, presidente. Pena. Certo, presidente. Da Previc. Previc. Conselho Final. Isso. Previc. Isso. Assim. É isso aí, Previc. Ok. Então eu já convido eles para cá também para fazer O Ricardo, que é o presidente da FUNCEF. Ricardo Pontes, Gustavo e Rogério Vida. Foi o que pensei. Não, mas esses dois, o Rogério fica por enquanto. O Rogério não vem já. Em seguida vem Eu o acho que Rogério. não vai faltar uma cadeira. Então não vem os diretores. Chama logo só o Ricardo Pontes e o Ricardo Pena. Ricardo Pena. Isso, dois Ricardos. E nós Ok. aqui. Aí depois que o Ricardo Pena for embora, Eu chamo os outros. Tudo certo. Bem, já estamos com o nosso presidente e a nossa diretora aqui. E gostaria de convidar agora, para esse primeiro momento, o presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes, e o presidente da Previc, Ricardo Pena. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Condução é com vocês. Tá ligado? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Dando prosseguimento ao nosso simpósio, nós recebemos aqui agora na parte da tarde, tivemos que alterar rapidamente. Nós recebemos aqui o nosso presidente da Previc, o Ricardo Pena, mas ele acabou de chegar e mal chegou, chamaram de volta. Então nós vamos antecipar a fala do Ricardo Pena da Previc e depois nós damos continuidade com a FUNCEF, tá bem? Então seja bem-vindo, doutor Ricardo. Sim. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ricardo Pontes e aqui é o Ricardo Pena, tá? Mas eu queria só, Valfrido, me permita aqui a liberdade. O Pena ia falar logo depois da gente, mas como o Valfrido já falou, avisou, o nosso ministro Carlos Lupe está ligando aqui para ele, está chamando ele de volta a Brasília ainda hoje. Aí a gente vai antecipar. Mas eu queria aproveitar, eu sei que muita gente já, inclusive, perguntou hoje pela manhã, a Salete estava aqui hoje conversando, né, sobre o nosso processo do equacionamento, né, e o Pena vai falar um pouco também sobre isso, como é que está. Mas eu quero só dizer, aqui, dar meu testemunho, Pena, da alegria e da importância do trabalho da Previc, que está sendo realizado, principalmente agora sob a sua gestão na superintendência. Dizer que a Previc, em relação à FUNCEF, mas não só à FUNCEF, em relação também a todos os outros fundos de previdência do mesmo porte da FUNCEF, como Petros, como Previ, Postales e outros, a FAPES, eles estão fazendo um trabalho que lá eles chamam de fiscalização permanente e concomitante. A Previc agora, ela não faz mais aquela fiscalização ou auditoria que se fazia antigamente, de uma vez no ano, ou de marcar uma data no ano para ir lá, para verificar tudo que foi feito no passado, e aí fazer os apontamentos e mostrar se deu alguma coisa errada, e pedir para corrigir, ou aplicar algum tipo de penalidade, algum tipo de punição, de multa.
Não é assim mais. A Previc tem acompanhado a gente agora, como eu falei, permanentemente e concomitantemente. Ou seja, todos os meses a Previc tem o acompanhamento de todas as ações que a Fundação faz, que a FUNCEF faz, do que nós fazemos. E isso para nós é importantíssimo e está nos ajudando muito, Pena, porque não é mais só com aquela visão punitiva ou de apontar o erro, né? Principalmente um erro lá do passado. É aquela visão do dia a dia que nos ajuda a antecipar um erro, a antecipar alguma coisa que a gente venha a fazer errado. Porque todos os meses eles estão acompanhando e vão nos ajudando. E esse trabalho de supervisão vai nos ajudando no trabalho também de educação para a gente, de formação. Então, com toda uma equipe nova que chegou lá na Previc, de auditores do Ministério da Fazenda, agora no último concurso CNU feito, organizado pelo Ministério de Gestão e Inovação, foi oportunizado 40 vagas, mais 40 novos servidores para a Previc, e queria dar esse testemunho disso, de que esse trabalho sendo realizado desta forma como está sendo feito, esse acompanhamento mensal, isso tem nos ajudado na nossa governança, tem nos ajudado no trabalho que nós estamos fazendo e, principalmente, tem nos ajudado nesse crescimento, que é o crescimento do segmento de previdência complementar como um todo. Como eu falei, não só da FUNCEF. Isso não é só da FUNCEF, é também nas outras grandes entidades de previdência complementar. Então, a Previc tem sido uma grande parceira nossa, tem nos ajudado bastante para que a gente possa estar construindo uma previdência complementar não só cada vez mais forte, mas principalmente entregando os resultados, obedecendo todas as regras e normas e a legislação vigente que estabelece o nosso segmento. Então, eu queria aqui parabenizar o Pena pelo trabalho que ele vem conduzindo aqui à frente da Previc. Bom, boa tarde para todos e para todas. Já peço desculpa pela situação. Acabei de chegar, como falou o presidente aqui, o ministro já me chamou para voltar. Eu sou obediente, né? Então obedeço o meu chefe. Então, mas gostaria muito de estar aqui com vocês. Então, saudar a todos e a todas. Agradecer o convite do presidente Valfrido. Ano passado também a gente foi convidado, mas não pôde estar presente. Então, parabenizar a iniciativa. Dizer que para nós é importante estar perto de vocês, escutar vocês, ouvir o que vocês têm para dizer. E não importa o que vocês têm para dizer, é importante a gente saber ouvir as sugestões, as críticas, as reclamações, que é para isso que a gente funciona. Saudar também o Ricardo Pontes, presidente da FUNCEF, aos diretores, aos conselheiros. Então, a satisfação está aqui. Eu nem sei quanto tempo eu vou poder falar, mas uns 10 minutos, e aí, se tiver chance também, a gente pode responder alguma pergunta. Bom, eu tinha me programado para falar aqui 1 hora, falar um pouco da Previdência Complementar, falar um pouco das alterações recentes, né, da parte normativa, regulatória e de supervisão, e também falar do regulamento do plano da FUNCEF, que eu acho que vocês estão mais curiosos, né? Me disse o Takemoto que mais curiosos e ansiosos para saber em que estágio que está. Mas vou deixar para o final então, tá? Bom, falar o seguinte, a nossa Previdência Complementar, hoje ela tem, são quase 270 entidades, são 4 mil empresas, 8 milhões de pessoas, mais de 1,3 trilhões de reais acumulado, né, em reservas previdenciárias. Então, é um setor, apesar de facultativo, muito relevante para a economia brasileira. Sobretudo se a gente olhar que a população está envelhecendo, né? Nós temos o benefício da longevidade, que isso é um benefício que a gente tem. Então, a Previdência Complementar ela é muito relevante. Ela é relevante por isso que a gente está assistindo aqui, porque ela
visa proteger as pessoas, as suas famílias, e também porque se investe na economia. Então, é um grande investidor, como é, no caso aqui, a FUNCEF. Então, o que a gente tem feito, desde o ano passado, é no sentido de fortalecer a Previdência Complementar. A gente encontrou uma situação muito deteriorada da Previc. A Previc ia ser fechada no governo anterior, talvez por algumas deficiências, né, a gente tem que reconhecer, mas nós entendemos que a Previc precisa ser fortalecida, né, porque a Previc fortalecida significa que a entidade é fortalecida e que vocês também são fortalecidos, tá? Então, isso é uma mensagem do ministro, do presidente, no sentido de proteger o interesse do participante. Esse tem sido o nosso trabalho, né? Além de dar estrutura, mais pessoas, como falou o presidente Ricardo aqui, mais tecnologia, mas também proteger o interesse do participante. E a gente tem enfrentado muitos desafios. Então, a gente encontrou um quadro de muitas empresas querendo sair do setor. Nós tivemos o caso mais emblemático, foi da Enel, ou Enel, lá em São Paulo, que queria tirar um patrocínio aí de um plano de 20 mil pessoas, aposentadas já com idade bem avançada, e a gente resistiu. Mudamos, inclusive, a regulação de retirada, né, para preservar os direitos, e hoje me parece que a empresa até está revendo essa posição. E isso aconteceu no Banco Santander, no Banco Itaú. Não que a empresa não possa tirar, mas ela tem que é como num descasamento, né? Você, quando se divorcia, você tem obrigações, tem filho, tem patrimônio, e essas obrigações perante os participantes precisam ser cumpridas. Bom, o importante recentemente que a gente conseguiu fazer foi um pouco melhorar o ambiente de funcionamento, que é isso que o presidente Ricardo falou aqui, né? Então, existia talvez uma descontinuidade no trabalho, em termos de supervisão, em termos de regulação, muita norma. Então, a exigência para os gestores eram enormes. E hoje eu fui presidente de uma fundação 9 anos, e sei a dificuldade do gestor, do conselheiro, né, do diretor, sobretudo porque ele tem que entregar o resultado. É para isso que vocês têm que cobrar dele. Olha, você tem que acabar com o déficit, apresentar superávit, atender bem, ter reduzido o custo administrativo. Só que para ele e para os gestores, o que se tinha era que o Estado ele estava muito presente de uma forma persecutória, punitiva. Não que a gente não compactua com nenhuma irregularidade, mas a princípio nós temos que dar o benefício da dúvida para o gestor. Ele tem que procurar organizar a entidade, a governança, a gestão, para que ele possa desempenhar o papel dele, que é entregar resultado, fazer bom atendimento, manter o custo sob controle. E para isso nós fizemos a Resolução 23, que foi um marco importante, um código, uma espécie de um código, né, que demonstra o objetivo de que o Estado ele vai reduzir os custos de observância, os custos regulatórios, mas que ele vai estar presente. Para isso, a gente mudou a fiscalização, como o Ricardo muito bem falou. Antes se só fiscalizava 17 entidades. Hoje nós estamos fiscalizando 270. Por quê? Porque antes tinha um conceito de entidades sistematicamente importantes, que eram 17. Então, hoje a gente criou 4 segmentos e a gente distribui a nossa força de auditoria nesses 4 segmentos. Presencialmente, fiscalizações mais curtas, fiscalizações indiretas, porque o Estado também, e muitos dos problemas que nós tivemos foi porque o Estado estava ausente. O Estado precisa ter aquele, a gente chama de efeito sentinela, ele está presente dentro das entidades. Então, isso a gente procurou melhorar através dessa Resolução 23. Criamos também o dispositivo da inscrição automática, que eu acho que não tem ainda na FUNCEF, né, Ricardo? Mas vocês vão implementar. Isso é uma mudança importante, né? Porque vocês que são da Caixa, quer dizer, quando os novos funcionários da Caixa, me parece que a Caixa teve concurso recente,
4.000 pessoas, né? Quando eles entram, automaticamente eles estariam inscritos na FUNCEF e teriam um prazo de 120 dias para recusar e para cancelar. Isso tem uma importância grande porque, além dele ter o plano, ele vai estar protegido, a família dele vai estar protegida, ele também ajuda a crescer a Previdência Complementar. Então, nós implementamos isso em fevereiro, com a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Melhoramos a regra da retirada, eu já falei. Hoje, o que a gente tem visto muitos conflitos, assim, eu acho que aqui na FUNCEF também nós temos uma judicialização grande e a gente tem privilegiado a ideia da mediação, né? Ou seja, tentar mediar, tentar negociar esses conflitos, porque às vezes são conflitos que se arrastam há 20 anos e isso imputa um custo grande para as pessoas, para as famílias e para as empresas e para as entidades também. Então, a gente tem uma câmara de mediação, já fizemos o Postales, fizemos a FAPES, tentamos essa semana, nos últimos 2 meses, a Forluz, não conseguimos. Então, a gente tem procurado privilegiar, né, os instrumentos de mediação e de conciliação, porque eles ajudam a resolver, né? Não adianta você querer, lógico que o direito de peticionar, de litigar é natural de todo mundo, mas o objetivo, sobretudo, é pacificar esses conflitos. Então, a Previc tem privilegiado também essa pacificação. Bom, em termos de panorama, é isso. O que a gente está pensando em fazer, na verdade, são dois eixos, né, principais. Um diz respeito ao regime sancionador. O nosso regime sancionador, ele é muito antigo, o regime de penalidades é baixo, o que às vezes pode até estimular o gestor, né, a sair da linha, né, ou atuar de forma não condizente com o que se exige de um bom gestor. Então, a gente está propondo melhorar esse regime sancionador, e aí acoplando essa supervisão com essa metodologia que o Ricardo falou, da supervisão baseada no risco, não mais baseada só na regra, porque baseada só na regra, você ticou, está tudo em dia, mas você volta lá, o risco está lá do mesmo jeito. Então, é o que vocês estão fazendo agora. Tem um déficit grande, as pessoas estão com o salário, né, a renda mensal comprometida, a gente precisa resolver isso de alguma forma. Então, que medidas estão sendo tomadas? Não adianta só o Ricardo, a diretoria e o conselho implementar um plano de equacionamento, sendo que no dia seguinte o problema permanece lá. Então, isso é importante, você ter essa visão de que a supervisão, o nosso objetivo não é lavrar alto, não é autuar, né? Se ele cometeu alguma irregularidade, ele vai estar severamente sujeito àquele regime. Agora, se ele está trabalhando, fazendo a gestão, né, em regime de melhores esforços para melhorar aquela entidade, o plano, isso é importante para vocês e para a própria Previc. Então, a gente quer incentivar que o gestor possa tomar atos regulares de gestão, como a gente chama. Então, o que a gente quer trazer por esse novo regime sancionador é uma visão que primeiro privilegia a gestão, acopla na supervisão, né, e dá uma visão mais garantista e menos punitivista. Quando tiver que ser punitivista, aí nós estamos elevando. Então, a multa sai de 70 mil para quase 4 milhões por infração, denuncia no Ministério Público, ou seja, quando tiver que mostrar o porrete e bater o porrete, a gente vai bater o porrete. Mas tem também não só o poder penalizador, mas tem o poder disciplinar também que a gente quer introduzir. E, se possível, corrigir as condutas, né? Então, nós estamos privilegiando termo de ajuste de conduta, ou seja, a ideia é dar uma ideia de que o gestor ele pode tomar o risco, que o Estado, se ele fizer tudo, né, ele não tem obrigação de resultado, ele tem obrigação de diligência, né? Fez o parecer técnico, fez o parecer jurídico, passou na governança, está monitorando, está acompanhando. É isso que é o papel que o gestor tem que desempenhar, tá? Não necessariamente vai ter que dar o resultado, né? Ele vai ter que perseguir o resultado. O resultado vai ser consequência do esforço dele.
Bom, e outra linha é melhorar o cardápio, né? Ou seja, de investimentos. Hoje, 75% do nosso portfólio está concentrado em título público. Não que título público seja ruim, até porque título público hoje, por condições macroeconômicas, está rendendo 7% real, né? No longo prazo. Mas a gente sabe que 7% real no longo prazo é rentismo, né? Ou seja, o país não vai suportar esse nível de juro real por muito tempo. Isso até os banqueiros dizem isso, né? Ou seja, porque isso muda o preço dos ativos, reduz a riqueza das famílias. Então, o que a gente quer é exatamente que a entidade possa observar do perfil do plano, e eu sei que aqui tem uma resistência, né, com relação a ativos de risco. Então, por exemplo, um plano BD, o RegReplan é BD, né? Talvez ele não tenha apetite para ativos de risco, talvez o apetite dele seja só para títulos públicos mesmo, porque ele já está mais maduro, a necessidade de liquidez. Agora, o plano novo, para esses 4 mil que entraram, né, o novo plano, esse talvez tenha um apetite, porque ele vai ficar 40 anos no plano. E aí, o nosso regime é de capitalização. O regime de capitalização, ele tem um benefício. Vocês são economiários, são bancários e entendem que tem o efeito dos juros sobre os juros, que é diferente lá do INSS, que é um regime de repartição. Então, nós não podemos jogar fora o regime de capitalização, porque ele é mais barato e você acumula reserva suficiente para pagar o benefício. Então, a ideia dos investimentos é que ele permita melhorar o cardápio. Então, por exemplo, na origem, a Caixa, que entende de imóveis, financiamento, hoje a FUNCEF está tendo que vender os imóveis. No mundo inteiro, o fundo de pensão investe em imóvel, né? Nós estamos vendo os canadenses estão no Brasil, tem 3 fundos canadenses, Ontário Teacher, Canadá Pension Plans e Quebec Caixa de Previdência. Eles estão no Brasil, com sede no Brasil, eles estão comprando terreno, imóvel, saneamento, transição energética. Ora, será que eles estão iluminados? Eles estão vendo coisa que a gente não está vendo? Então, assim, por que a FUNCEF não pode também desempenhar esse papel para aquele plano que está iniciando, para aquele plano que tem esse apetite? Então, a ideia é que melhorar o cardápio para que a entidade tome a decisão, tá? Bom, aí na terceira parte aí que vocês perguntaram aí sobre o plano de alteração do regulamento. Eu recebi o Ricardo com a equipe dele, já bastante diligente aí com a mudança do regulamento, né, que vai reduzir alguns benefícios. Recebi também um telefonema do presidente da Caixa, também aflito, né, para que a gente pudesse dar consequência aí na alteração do regulamento. O que acontece é que o processo não está com a gente formalmente, o processo está lá na SEST, que controla as estatais, e o nosso compromisso com o Ricardo e com o presidente da Caixa é que assim que o processo deslanchar lá ou for aprovado na SEST, ainda no mês de dezembro nós vamos aprovar na Previc, tanto que eu já pedi o Ricardo para antecipar para a gente as alterações de regulamento, porque são alterações importantes, né? Porque está mexendo em direito, expectativa de direito, contrato, regulamento, e informalmente ele já antecipou, a nossa equipe está trabalhando, e assim que for aprovado está em prioridade. Então a nossa expectativa é até o final do ano, até porque precisa afetar o balanço tanto da FUNCEF quanto da Caixa, né? Porque a Caixa também tem a outra contrapartida lá, que é 2 bi, alguma coisa, né? 2.600, e o presidente da Caixa também estava preocupado, mas a nossa parte, o que eu quero dizer para vocês, viu, Valfrido, é que a Previc também está atenta, entendemos a urgência, e assim que chegar, nosso compromisso é que isso seja aprovado, até para dar um alívio para vocês, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Ele pode responder 2 a 3 perguntas para o presidente da Previc. Isso.
É um marco aqui na FENASEF. Primeira vez que nós recebemos o presidente da Previc, que a gente está honrado com a presença do senhor. Né? Alguém tem pergunta? Um pedido? Ela pediu para, por favor, aprovar. Ricardo, muito prazer, tá? Sou do Rio de Janeiro, presidente da Associação de lá, me chamo Vera Lúcia. Ricardo, eu te queria fazer um pedido em nome dessas pessoas todas que estão aqui, numa expectativa incrível de anos de luta e que agora vislumbram no horizonte um sol nascendo. Queria te dizer o seguinte, veja com toda a propriedade, com toda a transparência, com toda a firmeza, o que pode fazer pelos aposentados e pensionistas de todas as estatais. Nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas com coragem, que lutem e que façam acontecer. A gente está cansado de ser enganado, de ser iludido. E te dizer uma coisa, a maioria nossa, assim, doentes, a maioria com comorbidades, você tem idade de ser meu praticamente neto. Dizer a você o seguinte, nós confiamos em vocês. E estamos aqui hoje fazendo um pacto com você. Você vai fazer um pacto conosco hoje, nesse instante mágico, nesse momento. Você vai nos ajudar e resolver o problema do aposentado com esse equacionamento louco, doido, que está fazendo com que a gente diminua a nossa qualidade de vida e principalmente a nossa existência. Muito obrigada, tá? E a gente conta contigo, meu irmão. Fechamos o pacto? Então, Vera, Vera, né? Vera. Obrigado aí pela sua intervenção. Eu quero te dizer o seguinte, desde o ano passado, eu recebi lá a dona Gigi, que é aposentada, né, da Caixa. Ela é minha conterrânea lá de Minas Gerais e foi difícil escutar a dona Gigi. Durante uma hora, ela e outras pessoas, ela chorou lá comigo, realmente por essa situação, né, do déficit, da contribuição extraordinária, que ela falou que inclusive bancava o neto, a neta. Então, assim, eu sei porque eu já tive pais, né, mais velho, minha mãe faleceu ano passado, também estou envelhecendo, então eu sei da angústia de vocês. O ano passado a gente tentou fazer a suspensão da contribuição extraordinária, você lembra disso? Lá pelo CNPC, nós ficamos 5 meses discutindo isso, muito em função do problema de vocês, do que isso impacta no orçamento, e a gente sabe que isso é relevante, né, porque isso afeta a condição de vida mensal. Então eu estou sensibilizado, viu, Vera? Quero te dizer que desde o ano passado nós estamos empenhados em resolver. Eu não concordo com essa regulação de ter todo ano um plano de equacionamento. Para mim isso está errado. Para mim isso está errado, porque é verdade. Não estou fazendo discurso não, porque um plano de previdência tem ano que ele vai flutuar negativamente, tem ano que ele vai flutuar positivamente. Tirando, né, os problemas de gestão, os déficits fruto de má gestão, é natural que o plano flutue. E toda a regra ela tem que perceber que ele vai flutuar. Então não faz sentido você todo ano ter um plano de equacionamento. As pessoas, isso é assim, é acabar com a previdência complementar. Então, é muito mais do que fazer esse pacto que você está pedindo. Eu estou imbuído disso há algum tempo. Já é a segunda vez que eu estou vindo aqui na Previc. A diretoria lá está bastante sensível, o ministro está sensível. Nós entendemos a aflição de vocês. Semana passada, por exemplo, dia 27, a gente tinha um julgamento lá no STJ sobre a incidência do imposto de renda sobre a contribuição extraordinária, que também é outro absurdo. Eu inclusive escrevi um artigo junto com o procurador-chefe. A gente está atuando lá no STJ para reverter isso também, porque não faz sentido. Quer dizer, eu tenho uma contribuição normal que pode ser deduzida, eu tenho uma contribuição extraordinária que não pode ser deduzida. Ora, se eu aumentar a contribuição normal, pode ser deduzida? Porque o raciocínio é o mesmo, o artigo da lei é o mesmo. E assim, eu tenho ido em muitas
muitas atividades como essa aqui, em que a realidade às vezes é distinta. Eu já tive em Belo Horizonte com o Assistel, em que lá está tendo superávit. Lá o pessoal está pedindo para a gente, ó, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. E a gente às vezes fica segurando, olha, vamos com cuidado, tem que ser parcimonioso, não dá para ser tudo de uma vez. Então, assim, do outro lado, se esse raciocínio tivesse correto, eu teria que sobretaxar quem recebe superávit. Então, o que eu quero ter esse compromisso com você e com vocês aqui é que nós estamos sensibilizados, estamos imbuídos e vamos fazer o que tiver ao alcance da Previc ainda esse ano. Nosso compromisso é até esse ano, tá bom? Até lá está pronto. 12 de janeiro. Pode deixar. Não, tem que ser até o final do ano, né? Tem que ser, tem que ser até o final. Não, nós vamos pressionar, vamos pressionar. Isso. Superintendente Ricardo Pena, nós temos acompanhado o trabalho da Previc, que tem frisado muito 2 pontos. Um, no sentido de ampliar o leque de investimentos dos fundos de pensão, de fato tem que ser ampliado mesmo, né? E outro, de eliminar aquele viés punitivista, que eu declaro que não temos nada contra isso, até porque eu pessoalmente sou testemunha, já vi colega tendo a vida transtornada, injustamente transtornada, isso não é possível, mas tem a missão maior da Previc, que é de aumentar a segurança do sistema, proteger os participantes e os seus dependentes, as suas famílias. Então, eu acho que está faltando também alguma ação da Previc nesse sentido, de proteger o participante, de modo que se façam sim, se façam investimentos em infraestrutura, como se faz no mundo todo, não tem problema nenhum, dentro de margens de segurança. Qual é a garantia disso? Não podemos ficar com o risco em troca de um lucro que nem sempre vem e muitas vezes o que vem é prejuízo. Como é que você chama? Vânia. Então, Vânia, eu acho que a gente tem que, excelente pergunta, eu acho que a gente tem que aprender com os erros, né? Os erros, eles são didáticos. A gente não pode jogar fora o que deu errado, né? Assim, até porque doeu, você está doendo até hoje. Mas eu acho que o papel do Estado, sobretudo da supervisão e da regulação, é assegurar que isso seja feito em condições mais adequadas, né? Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo mudanças, apertando alguns limites, né? Exigindo mais governança. Nem todo mundo vai ter esse apetite, né? Colocando exatamente limites, condições, parâmetros, vedando algumas situações que existiram no passado. Agora, quando a gente vê fundos estrangeiros que estão investindo no Brasil, o Brasil ele tem muitas oportunidades. Essa semana retrasada eu estava no G20, tinha um G20 só sobre fundo de pensão lá no Rio de Janeiro. Tinha francês, australiano, canadense, inglês, e tinha um francês reclamando do trânsito no Rio de Janeiro, reclamando que desceu no aeroporto e não pôde pegar o trem para chegar no destino dele. Ele falando assim, pô, o Brasil é um país, né, de economia média, um potencial para crescer, para ser um país desenvolvido, que não tem infraestrutura. Quer dizer, nós ainda temos, e a infraestrutura, ela não é para alguns, ela tem que ser para todo mundo, né? Ou seja, você desceu no aeroporto lá em Maceió, talvez tivesse que ter uma rede, um modal lá que permitisse um transporte melhor, né? Então, isso não pode ser enxergado muitas vezes como um fantasma, porque deu errado no passado e vai dar errado no futuro. O que a gente precisa é melhorar as regras para investir. Então, são regras internas da FUNCEF, por exemplo, regras gerais, nem todo mundo vai investir. Hoje, para você ter ideia, na Bolsa de Valores, pessoa física pode comprar FIP de infraestrutura, tem 21 FIPs de infraestrutura.
energia eólica, energia solar, saneamento, rodovia. Então, assim, os fundos podem ter um pedaço lá? Pode ter um pedaço. Vai ter muito? Não deve ter muito. Vai entrar e vai ter tempo para sair? Vai ter que entrar e vai ter tempo para sair. Tem que avaliar com propriedade, com segurança, 2 pareceres, 3 pareceres. Então, assim, o plano BD talvez não deva ter esse apetite, né? Porque ele já está numa fase mais madura, ele precisa de liquidez, ele não tem tempo para esperar. Então, a sua pergunta nos remete a uma reflexão. Garantia, você falou muito bem, quer dizer, pode desenvolver, o BNDES está desenvolvendo um mecanismo que oferece garantia. É lógico que se oferece garantia, o retorno vai ser menor, né? Você trava o seu ganho porque tem uma garantia. Então, eu acho que o que nós não podemos é assim, ter um comportamento que vai alijar a FUNCEF e outras fundações de olhar para esse investimento como oportunidade. Se não tiver o apetite, procure outro ativo. Por exemplo, agora está tendo o problema com o dólar, né? O dólar no Brasil esse ano já valorizou, a moeda brasileira desvalorizou quase 25%. O diretor de investimento está aí. Por que a FUNCEF, por exemplo, não investiu no exterior? Porque se tivesse investido no exterior, hoje o limite é 10. Poderia ter capturado não o investimento de investir na Coca-Cola, na Johnson & Johnson ou nas 7 melhores empresas de tecnologia, mas já teria capturado, por exemplo, o ganho do dólar. Então, assim, tá vendo? O Ricardo está me dizendo que vocês investiram. Então, a FUNCEF, ela tem que ser olhada como investidora. Então, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Auditoria Interna, o COAUD, toda a estrutura de governança da FUNCEF tem que permitir que se tome o risco adequado, com controle, com monitoramento, porque isso, gente, traz benefício para vocês, porque a capitalização, ela é um benefício. Então, a pergunta que você fez, ela é muito pertinente. Eu só pediria para a gente não jogar fora aquilo que pode ser benéfico para vocês mesmos, né? Olhando o apetite de cada plano, a governança de cada plano, o controle de cada plano. É lógico que as pessoas, né, e o plano se machuca, a entidade se machuca, mas ela tem que olhar as oportunidades, porque isso é benéfico para o nosso setor. Mais uma? Só mais uma, rapidinho. Queria, de antemão, agradecer pela reportagem da Previc sobre a dedução do imposto de renda, onde se equiparou ali, está pacificada, né, o entendimento da Previc em relação às contribuições normais e extraordinárias. Nesse sentido, o senhor já até falou alguma coisa aí sobre isso, mas a Previc, por ser uma autarquia, não poderia se empenhar um pouco a mais para trazer uma solução em definitivo para essa situação, porque nós temos colegas que já estão há um tempo grande em malha fina, e já até com cobranças, né, para serem cumpridas. Muitos desses casos já têm liminar, e a liminar não é reconhecida pela própria Receita Federal. Existe aí um vai e volta de entendimento do que é e como pode ser lançado esses valores, e acho que o senhor, como está muito empenhado em buscar soluções para otimizar um pouco mais e melhorar a vida dos participantes, seria muito, muito oportuno que, enquanto autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, busque uma solução em definitivo para se tratar essa questão e aí tirar todo esse povo, que eu acho que a maioria aqui está com pendência de malha fina e até com cobranças já efetivadas, e isso tira o sono de qualquer um. Ou seja, a Receita Federal tira sono de qualquer um. Pendência de malha fina é o que mais dói no sapato de todos nós após os equacionamentos. Então, estamos duplamente castigados, entre aspas, com essas situações. Primeiro, os equacionamentos,
E aí o senhor nos trouxe a informação de que o processo chegando lá será agilizado e, com certeza, o senhor conseguirá, chegando lá até dezembro, e isso para nós é fantástico. E o segundo ponto que o senhor nos poderia ajudar também e nos dar de presente de Natal é uma solução em definitivo da questão do imposto de renda. Sei que tem como fazer, porque a Previc é uma autarquia ligada ao governo e tem como conversar e ajustar aí com todas as entidades que estão passando por esse problema. Então, muito obrigada. Malu, né? Então, Malu, só para dizer que a gente está atuando em 3 frentes nesse assunto do imposto de renda e da contribuição extraordinária. Um é esse no STJ, que a gente inclusive pediu para ser amicus curiae, escrevemos um artigo, estamos indo lá nos ministros do STJ, que foi inclusive adiado, a sessão era dia 27, deve ser só agora em fevereiro, por conta dessa atuação. Então, a primeira atuação. A segunda é no projeto de lei lá da Câmara, para permitir essa dedução, então uma atuação parlamentar, e a outra diretamente na Receita. Então, eu sou auditor da Receita, a gente pediu essa audiência, e nós queremos, inclusive, levar esse conflito de entendimento que a Receita tem, Malu, lá para a Câmara da AGU. Então, porque aí tem um conflito que é a Previc e a Receita. Então, tem um terceiro dentro da administração pública, que é a Câmara SECAF da AGU, que dirime, né, esses conflitos. Então, nós queremos levar esse conflito de entendimento. E aí tentar resolver esse entendimento, né, porque tem duas COSIT lá que posicionam, né, sobre o entendimento, que é um pouco absurdo o entendimento, e tentar resolver isso. É lógico que aí sim liberar esse passivo, porque tem um passivo e tem essa questão da malha fina. Então, eu quero dizer que nós estamos atuando, estamos sendo diligentes para tentar resolver essa situação do imposto de renda também, tá? É o nosso compromisso para tentar melhorar a vida de vocês, participantes, e nesse caso aqui, duplamente penalizado por conta do déficit, tá bom? Presidente, tem uma pergunta que me veio pelo celular aqui do colega, rapidinho. Qual a sua expectativa em relação ao trâmite dessa consulta lá no SEST? O senhor pode falar sobre isso? Então, eu tenho alguma dificuldade com o SEST. Assim, o SEST ele tem um nível então, assim, ele faz um tipo de análise que a gente não faz. A nossa análise é mais atuarial e jurídica, né? Então, assim, e eles conversam um pouco com a gente, né? Eles têm um olhar mais do ponto de vista de quanto isso vai custar para a Caixa. Eles não têm um olhar do ponto de vista, né, do impacto social, do que isso vai resolver. Isso vai sair, viu, presidente? Eu quero dizer para vocês que vai sair. Pode ser que seja mais moroso, talvez a federação de vocês valesse a pena procurar o SEST para sensibilizá-los da importância disso ainda agora em 2024. Procurar a secretária Elisa, explicar para ela. A Previc ela está de prontidão, esperando essa aprovação. Estivemos reunidos, o pessoal já antecipou o texto, informalmente a gente está avaliando, o compromisso tanto com o Ricardo, presidente, com o presidente da Caixa, se chegar a isso, né, até o dia 15, até o final do mês, a gente aprovar essa alteração do regulamento. Tá bom? Eu acho que é uma boa iniciativa. É isso. O senhor tem mais tempo para perguntas? Ou... Mas eu não tenho mais, não. Não tem. Então, a Finacef, superintendente, Agradeço. Ricardo Pena, se sente honrada com a sua presença aqui. Esperamos no próximo simpósio com mais tempo para a gente conversar mais. Então, pessoal, uma salva de palmas para o nosso superintendente Ricardo Pena.
Tá, deixa eu só segurar. Vou chamar os outros.